como é que vocês estão? Vamos começar então o estudo da quarta lição do PP, cuidando da estrutura do meu corpo. Ao final da lição, o aluno deverá saber a postura física do corpo. Qual é a postura física que influi no caráter e esse na salvação? Eles deverão sentir o desejo de ser retos, de equilíbrio e olharmos para Jesus a fim de sermos salvos por Ele. Eles deverão também responder buscando adquirir uma correta postura física, moral e espiritual. A senha desta lição é: vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Eclesiastes 7, versículos 29. Os recursos que nós iremos precisar serão a lição, Bíblia, dicionário, um laptop, é uma sugestão, né, com as figuras bônus da página 24, como preparar os recursos necessários, nós temos aqui na lição também, lição, imprimir e recortar as figuras das páginas 24 e 25 e imprimir as figuras da página 24 para a criança, para o aluno, tá? Então, nós vamos iniciar falando do conquistando a atenção. Você já viu árvores frutíferas novas, bem retinhas, arrumadas em fileira? Já observou o que as fez belas e eretas? Elas são amarradas numa estaca fixada bem fundo no solo. A escada protege a jovem árvore de ventos fortes e a ajuda a crescer direitinha até que ela aprenda a manter-se em pé por si própria. Ainda bem que não precisamos ser amarrados a estacas enquanto crescemos, não é? Sabe por quê? Deus lhe deu uma coluna vertebral para manter o seu corpo ereto. Enquanto está crescendo, seus olhos curvam-se mais facilmente. Por esse motivo, é importante manter-se, quando estiver de pé, sentado ou andando, ereto e com a coluna bem esticada. Se você não tem uma boa postura enquanto é jovem, ao crescer, será como uma árvore torta, que não foi apoiada em uma estaca. Como uma boa postura tem a ver com a nossa vida espiritual, é o que vamos investigar na lição de hoje, tá? Então, esse foi uma forma de conquistar a atenção do aluno, né? Falar sobre a árvore, como é que ela cresce, como é que a gente faz para fazer com que ela desenvolva de forma ereta. Agora nós vamos para o aplicando a lição. Vocês lembram que estudamos sobre o esqueleto na semana passada? Deus fez uma estrutura bela, forte e perfeita para a nossa sustentação. Como é que Ele quer que nos portemos? Olhe para as figuras. Vocês podem me dizer quais delas estão corretas? Então, nós vamos mostrar a figura para os nossos alunos e eles irão mencionar qual é a postura correta, com base naquilo que ele estudou, né? Então, ele vai dizer qual que é a postura adequada. Continuando aqui. Na figura 1, vemos primeiro o modo errado de usar o computador. Então, como a gente viu aqui, o modo errado de usar o computador. A coluna curvada para enxergar melhor a tela e depois o modo certo, coluna ereta e apoiada na cadeira, tela na altura dos olhos. Na figura 2, vemos primeiro o modo errado de usar o celular com o pescoço curvado e depois o modo certo com a coluna ereta. Na figura 3, vemos o primeiro exemplo incorreto, costas afastadas do encosto, o segundo correto, coluna ereta e costas apoiadas no encosto, e o terceiro incorreto, coluna encurvada.
Vocês sabem quais os males da má postura ou postura errada na infância? Dores, desvios na coluna, mau desenvolvimento, que é a corcunda. Nessa postura, quando você fica todo dobrado ao estudar ou trabalhar, é impossível respirar profundamente. A respiração superficial torna-se em breve um hábito e os pulmões perdem a capacidade de expansão, de crescimento. Não se proporciona assim espaço suficiente à parte inferior do peito. Os músculos abdominais destinados a auxiliar na respiração não desempenham plenamente seu papel e os pulmões são restringidos em sua ação. Assim é recebida uma deficiente provisão de oxigênio. O sangue move-se lentamente. Os resíduos, matéria venenosa que devia ser expelida nas exalações dos pulmões, são retirados e o sangue se torna impuro. Não somente os pulmões, mas o estômago, o fígado e o cérebro são afetados. A pele se torna pálida, é retardada a digestão, o coração fica deprimido e o cérebro fica nublado. Confusos os pensamentos, baixam sombra sobre o espírito. Todo o organismo se torna deprimido e inativo, especialmente susceptível a doenças. E esse trecho está no livro A Ciência do Bom Viver, página 273. Então, nós vemos que uma má postura não é simplesmente uma má postura. Ela prejudica os nossos pulmões de trabalharem com totalidade, né? Explorando todo o seu espaço. Portanto, o oxigênio não vai de forma adequada para o restante do nosso corpo. Então, é muito sério. A má postura é muito séria. E essa idade que nós lidamos ali na escolinha do PP é uma idade em que eles estão em crescimento muito rápido, né? Eles precisam dessa instrução. Então, a gente precisa levar bem a sério essa lição de hoje, porque eles estão exatamente na faixa etária em que precisa de uma intervenção. E a intervenção só vem por meio de nós adultos. Nós temos que ensiná-los, né? Porque eles não sabem de quão sério é. Então, o que podemos fazer para melhorar a nossa postura? Estarmos atentos para os erros e tentarmos corrigir todos os dias. Então, todo momento, a mãe corrige o filho. É até importante mencionar isso na hora que for apresentar lá na igreja, que eles vão cantar, é a hora de dar uma pincelada ali com os pais, né? Falar do que foi falado na lição, orientar os pais, que eles precisam estar sempre chamando a atenção dos filhos em relação à má postura. Nestes desenhos que estão alguns itens em relação à postura, que podemos prestar mais atenção no nosso dia a dia e procurar corrigir. Então, nós temos aqui mais esses desenhos, né? Mais essas ilustrações. Eles carregam mochilas e as mochilas são muito pesadas, né? De tempo em tempo eu tenho que estar falando pro meu filho, filho, tira um pouco de coisa dessa mochila, vê o que tá em excesso aí nessa mochila, tá? Então, ainda mais na era de hoje, né? Na era digital. Então, nós precisamos falar para os nossos alunos e filhos que eles precisam, primeira coisa, sair um pouco de frente do computador, né? E fazer com que eles se movimentem mais, né? Que os pulmões possam trabalhar melhor. Continuando aplicando a lição, eu gostaria de continuar aqui com vocês. Que outras coisas podemos fazer para manter a estrutura do nosso corpo forte? Exercícios que movimentam grandes ossos e músculos são ótimos para manter a estrutura do seu corpo em saudável crescimento e desenvolvimento. Andar, olha o que a gente estava falando. Andar, pedalar, pular, corda, cavar na areia, cuidar de um jardim, tudo isso fortalecerá os seus ossos. As pessoas que se exercitam, mesmo em idade avançada, têm ossos mais fortes
que não se quebram facilmente. A Bíblia nos dá 3 ideias de como manter o nosso corpo forte e saudável. O rei Davi falou muito a respeito dos ossos. Ele disse: enquanto calei sobre meu pecado, envelheceram os meus ossos. Nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Parece que quando temos pecados escondidos em nossa vida, eles ferem nossos ossos de várias maneiras. Vamos aprender do rei Davi e pedir perdão dos nossos pecados imediatamente. Eu não quero nenhum osso fraco e doente. E você? E você, aluno, né? Você também pensa assim? Então, o pecado ele é algo tão grave que ele alcança as profundezas do nosso corpo, né? Ele atinge até mesmo os nossos ossos. Já falamos sobre a postura ao andar, ao ficar em pé, ao sentar, ao estudar, mas o que dizer sobre a postura na oração? Bem importante lembrar disso, né? Nosso Pai Celestial nos deu recomendações específicas de como, né, nos portarmos perante Ele. Que postura devemos ter ao orar? Então, qual é a postura que devemos ter nas orações? Muitas vezes pensamos que a igreja é a casa de culto, feita de tijolos e cimento. Esse é um lugar importante, mas é preciso lembrar que a igreja de Deus, na verdade, não são as paredes, mas as pessoas, os crentes reunidos. Quando 2 ou 3 crentes se reúnem para adorar a Deus, aí está uma igreja. E isso pode acontecer em um templo, na beira de rio, embaixo de uma árvore ou na casa de alguém. Esses lugares se tornam sagrados durante o período de adoração, assim como a igreja. Então, nós precisamos lembrar nossos alunos de que no momento em que nos reunimos para cultuar a Deus, nós precisamos ter postura mais do que em todos os outros momentos, que é na hora que estamos cantando, que é na hora que estamos lendo a Bíblia, que é na hora que estamos sentados ouvindo a palavra de Deus, que é na hora da oração. Então, nossos filhos precisam estar de forma ereta, sustentando o próprio corpo. Eu não posso estar encostado, eu não posso estar lá caído, deitado no sofá, jogado de qualquer forma na hora da oração. Então, é bem importante relembrar os nossos alunos de que eles precisam manter a reverência na hora da oração. Isso não é um bem, assim, a gente não está fazendo isso para Deus, a gente está fazendo isso também para o bem-estar do nosso corpo. Então, quando nós estamos cuidando do corpo, consequentemente, nós iremos oferecer um sacrifício mais adequado para Deus, né? Um sacrifício mais puro, mais cheio de reverência, mais cheio de postura, tá bom? Nada de ficar com aquele aspecto de cansado, né? Parece que tá desmaiando, parece que tá... Enfim. Então, nós precisamos lembrar os nossos alunos, nossos filhos, de como ter reverência na hora da oração, na hora dos cultos, né? Aplicando a lição, vamos lá. A maneira como mantemos o nosso corpo quando andamos, sentamos ou ficamos em pé diz muito ao nosso respeito. É verdade. Mostra também muito a respeito do nosso Deus. Deus fez o nosso corpo ereto. Ele quer que andemos com nossa cabeça para cima, nossos ombros para trás e com um sorriso no rosto. Foi assim que Daniel e seus amigos andaram. A boa postura nos ajudará a ter uma mente mais aguçada e um caráter mais forte. A postura correta é comparada à retidão de caráter. Gente, nós precisamos lembrar os nossos alunos do versículo que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim, ó: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e governe ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais que estão sobre a terra. Então, o homem foi feito para governar. Quando nós vemos um governante,
um governador, um presidente, um representante espiritual, um pastor. Por acaso nós vemos alguém fechado, com o ombro fechado, cabisbaixo, com o olhar caído? É assim que a gente vê? Não, um governante ele começa na sua imagem. A gente olha para um governante, a gente vê que o peito dele é aberto, a postura é reta, o olhar é para frente e o sorriso no rosto, uma pessoa, né, com energia, mostrando uma posição de governo. E isso deve ser demonstrado para os nossos alunos com a nossa postura como professores, como professoras. Então, a nossa postura deve estar sempre como posição de governo, não uma posição de coitado, de que pena dele. Não, nós somos governantes. E governantes que eu falo não é que vai liderar sobre os outros, vai governar sobre os outros. Não, o verdadeiro governante é aquele que governa a si mesmo. Então, eu preciso manter a minha postura ereta, embora eu tenha tido um dia cansado. Eu preciso ter o meu rosto voltado para frente, ao invés de ficar com aquele rosto baixo, como quem está com medo das coisas. Isso não. Então, o governante é aquele que tem segurança, postura. E dependendo do temperamento do seu filho ou aluno, ele vai ter uma tendência de andar, por exemplo, arrastando os pés. Parece que ele vai cair a qualquer momento, parece que ele vai desmaiar a qualquer momento. Não, até o nosso andar deve ser um andar firme, de postura, de posição. Então, nós precisamos, como professores, ensinar os nossos alunos a agirem, a andarem, a se posicionarem como posição de governo, de confiança, porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Se nós queremos restaurar a imagem e semelhança do nosso Criador, nós precisamos ter a postura que Ele tem. E qual é a postura? A postura de governo, de comando, de liderança, tá? Nós não somos cauda, nós somos cabeças. Então, os nossos alunos precisam aprender isso o quanto antes. E isso não é só nessa lição 4. Nós precisamos sempre estar lembrando os nossos alunos. Educar não é fácil, né? Educar é uma coisa constante, frequente. Então, todas as vezes nós precisamos demonstrar para os nossos alunos governo, postura, liderança, confiança. E eles só vão aprender isso, gente, a partir do nosso exemplo. Então, muitas vezes a gente acha que o nosso trabalho na escola, ali na ESIR, é algo, né, secundário, momentâneo. Não, gente, nosso trabalho ali é muito importante. A mesma coisa que um professor faz na sala de aula, que vai ficar para sempre fixado na vida dos alunos, é o que o professor da ESIR é na vida dos seus alunos ali na igreja. Então, ele precisa saber que o que ele está fazendo, a forma como ele está influenciando é para a vida, tá? Então, que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima lição no próximo sábado. E lembre-se, começa de você o exemplo. Postura, governo, confiança. Você é filho do Rei, você é filho do Eterno, do poderoso Deus. Deus te abençoe.